Cara, que maravilhoso. Quanto tempo que a gente não se vê, Nossa, meu Tiesa. Deus. Quando a gente se viu, eu nem morava em São Paulo ainda. É verdade, você nem morava em São Paulo. Nossa, então faz um tempo mesmo, né? Faz um tempinho, faz um tempinho. Como é que você tá? Ti, bem e você? Eu tô bem. Ó, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade por você vir bater esse papo com a gente num dia tão importante para a nossa comunidade. E, inclusive, a gente se conheceu trabalhando, fazendo uma matéria falando sobre o universo LGBTQI. Foi. Então, eu acho que você é uma das pessoas que mais precisavam estar aqui comigo e bater esse papo aqui. Ai, eu que agradeço demais pelo convite. Socorro, que saudade. Ah, muito bom, muito bom. O Pedro também já. Deixa eu só mandar uma mensagem, avisar o Pedro aqui. O Pedro HMC também vai participar com a gente desse papo. E vou adicioná-lo aqui. Acho que ele não entrou ainda, mas vai entrar aqui. Ti, então vamos começando você e eu a gente conversar, bater nesse papo. Vamos. O que para você significa o dia de hoje, o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ele te representa? Com certeza, né? Eu acho que hoje é muito importante para não só para a comunidade, como para todo mundo entender que não tem nada de errado em você ser uma pessoa que faz parte dessa sigla LGBTQIA+. Porque a gente não tá fazendo nada de errado. Ai, pera! Que Oi, delícia! e aí? Ai, Ai, que meu saudade de Deus! Oi, você. gente. Nossa. Paulo! E aí? Ai, meu Deus, estamos em casa. É, tamo mesmo. Literalmente. Ti, Ah, peraí, então, perdão te interromper. Deixa eu aproveitar então Botar um fone. e já apresentar. Bom, a Tiessa eu já apresentei. A Tiessa é atriz, a Tiessa é influenciadora. A Tiessa, inclusive, lançou um filme, foi no ano passado? ainda não lançou. Não lançou? Não lançou que a Ancine tá gongando a gente. Ai, Ah, gente do céu. Ancine, pelo amor de Deus. Vamos, eu quero ver esse filme, pelo amor de Deus. Apresentar também o Pedro, que o Pedro é influenciador, é o criador do Põe na Roda, olha. que tem pautas maravilhosas e, aliás, ajuda muita gente, inclusive, com as pautas do Põe na Roda. E tem o Paulo também, que também é influenciador. O Paulo tem uma história muito legal. Paulo trans, a Tiesa trans, eu gay, Pedro gay, tinha muita coisa para conversar aqui, muita coisa bacana para falar. Agora eu vou só continuar ouvindo, vamos continuar ouvindo a Tiesa. Ti, conta então para a gente o que significa essa data para você. Eu acho, assim, que além de ser um orgulho para nós mesmos, se sentir orgulhosos de quem a gente é, porque não tem nada de errado, eu acho que é para a galera também ver que é um dia muito importante, porque é uma luta, sabe? Onde a gente luta por respeito, e é isso, sabe? Respeita. Você não precisa entrar dentro da minha casa, você não precisa me chamar para dentro da sua casa, você não precisa fazer nada disso. Eu acho que respeito, assim, eu acho que essa é a palavra. Boa. Pedro e Paulo, eu queria fazer a mesma pergunta para vocês. O dia de hoje, o dia do orgulho LGBTQIA+, é uma data que representa para vocês, que tem uma força que deveria ter? Com certeza. Acho que muito do que a Ticita falou de você não se sentir errado, porque às vezes as pessoas perguntam por que orgulho? Por que não tem orgulho hétero? Porque, na verdade, a palavra orgulho é o oposto da vergonha, né? E a gente cresceu com vergonha de ser quem a gente é. A gente achava que a gente tinha que se esconder. Então, por isso que a gente precisa reafirmar orgulho, né? Tem a galera aí que queria que tivesse orgulho hétero, tinha que dar graças a Deus, né? De não precisar falar que tem orgulho de ser hétero, né? Porque ninguém vê problema nenhum, ninguém mata ninguém por ser um hétero cisgênero. Aí acho que é isso. E também é da gente lembrar das nossas histórias. A gente não pode esquecer da nossa história, de onde a gente veio, né? Para não repetir para não repetir as coisas do passado, para não acontecer de a gente, como é que é? Retroagir aí, né? Regredir, talvez. Regredir, né? Palavra.
Muito Mas, bom. e também para a gente ver também as nossas lutas, todas as nossas conquistas que a gente teve até aqui, Que o sabe? 28 é justamente isso, né? Uhum. E pra gente dar continuidade a essa luta. Porque a gente, olha só, as pessoas falam, igual eu falei agora há pouco numa outra live. As pessoas falam, ah, mas todo mundo morre todos os dias, todos os tipos de pessoa. Beleza. Mas a gente morre por respirar. A gente morre por ficar parado na esquina. A gente morre pelos motivos que todo mundo morre, Por ser atropelado quem na você rua, é. por ser uma doença, e também por ser quem você é, né? Você morre por É. você ser quem você é. Só isso. Você respirando, você morre. Ali, parado, sabe? Porque outras pessoas morrem. Ah, atravessou a rua errado, teve uma discussão, brigou com não sei o quê, sabe? Tem uns motivos lá dentro. A gente não. A gente parado já mata a gente, entendeu? Então é necessário. Além também que há pouco tempo atrás, o que faziam com a gente? Falavam que a gente tinha. A gente era doente. Transtorno, né? É. Tanto a galera gay, cis e tal. As E as pessoas pessoas trans. trans agora. Mudaram agora, cara. Nossa, aliás, Olha que isso. demora, né? Porque o gay, cis, foi na década de 90 que deixou de ser doença, né? Entendido como doença pela ciência. E pessoas trans foi, tem o quê, uns 2 anos, 3? Nem isso, nem Acho. 3 anos tem. Então, cara, é mais do que importante a gente ter esse mês, esse dia do orgulho, sabe? Pra evitar que essas coisas aconteçam. E lembrar que aconteceu pra não fazer de novo. Ah, Pra isso não é muito fazer. importante. Lembrar que dia 28 de junho de 1969, que foi Stonewall, né? Que foi, acho que o pontapé dessa luta, porque até então você ser LGBT era praticamente ser criminoso, né? A gente nem tem muitos dados, assim, da nossa história, porque tudo foi apagado, né? Uhum. Sim, e por falar em não ter muitos dados sobre a nossa história, eu estava fazendo uma matéria especial para o IG, para o IG Queer, sobre o mercado de trabalho para pessoas LGBTQIA+. Falando por mim, pelo Pedro, que somos cisgêneros, heteronormativos, então para a gente Pra nós, Instagram. ó. O algoritmo tá. E aí, eu fui levantar alguns dados sobre como é o mercado de trabalho para as pessoas LGBTQIA+. E não existe esses dados. Não existe um levantamento dizendo quantas pessoas LGBT estão empregadas. Não existe isso. Agora, esse ano, inclusive, a Mais Diversidade começou a levantar esses dados. Mas em pleno 2021, a gente está começando a pensar nisso agora. Olha que coisa mais bizarra desse universo. Acho que a gente vive num limbo tão grande que agora que as pessoas estão descobrindo, existem pessoas LGBTQIA+, e pronto. E aí, às vezes, eu me deparo com perguntas de algumas pessoas assim, por que a sigla não é mais GLS? Meu Deus. São umas coisas assim que tão retrógradas E eu acho que às também vezes a gente para pensar. Eu acho também que o ambiente de trabalho ele tem zero preparo assim para pessoas LGBTQIA+. Inclusive, eu posso dar um exemplo meu que há uns bons anos atrás, quando eu fui trabalhar numa empresa que era muito grande assim, foi a primeira empresa que me aceitou, porque no interior é assim, se você fala que você é uma pessoa trans, você tem que dar assim, ó, rezar e falar que pelo amor de Deus. E aí eu lembro que na época eu não tinha retificado o meu nome e eu tinha uma supervisora que eu odiava bater o ponto, porque o ponto era gigantesco, assim. Você batia o ponto, aparecia seu nome lá gigantesco. Então, assim, para uma pessoa trans que não tem o seu nome retificado, passar por isso é muito ruim, assim. E eu não queria bater ponto, então, nossa, eu fui muito perseguida por ela, por esse caso. Tipo, as amigas dela chegavam, ela podia bater ponto para as amigas dela, mas para mim não podia. E tive perseguição por conta de muita coisa. Nossa, Sim. mas. Paulo, você também, você tem milhares de seguidores nas suas redes sociais, você é uma pessoa pública também, tal como os dois aqui com a gente. Você também já passou por esse tipo de constrangimento, de pessoas insistirem em falarem seu nome, enfim, antes da retificação, enfim, só por pirraça? Sempre tem, mas principalmente na internet. Mas pessoalmente,
Ah, já teve estranhamentos quando eu entrava, por exemplo, em boates e dava o RG, sabe? Aí a pessoa olhava assim, ué, nome, a cara, sabe? Tipo, e na minha época eu tive que entrar com o processo, né? Não é igual hoje, agora que o STF já falou que é mais fácil você chegar no cartório, retificar e tal. Não, antigamente tinha que entrar com o processo, fazer todo aquele... Demora, Sim, você sabe? precisava da licença de um médico e de um juiz É, de para ter um psicólogo. documento que reconhecesse sua própria identidade, não é um absurdo. Uhum. Até pouquíssimo tempo É, atrás. Inclusive tem vídeo no Põe na Roda entrevistando mulheres trans dessa época. Tipo, gente, assim, foi até ontem, sabe? Todas as conquistas estão muito recentes, né? Importante a gente lembrar disso. Sim, não, total. O meu E eu sim, só, o meu eu só consegui mudar depois que liberou no cartório, porque o meu processo ele foi iniciado, mas ele parou num juiz que é extremamente conservador e ele pegava esses casos. Ah, depois eu resolvo isso, ó. Fiquei anos esperando. Aí quando saiu para você fazer no cartório, eu cancelei e aí pude fazer a retificação. Então, nossa, bom. porque eu E, fiz, por exemplo, eu sou concursado, né? Eu passei no Polícia Civil aqui de São Paulo e todo o processo, ainda bem, foi bem sigiloso. Assim. Eu cheguei lá, conversei com o pessoal e tal, fizeram. Até porque essa nome vai pro Diário Oficial, né? Vai da imprensa oficial, que é tudo público, assim. Então, fez todo o processo certinho. Imagina se eu estivesse lá na Cadepol, aí eles começassem a me chamar pelo nome feminino. Ah, fulano, presente, sabe? Extremamente Constrangedor, né? constrangedor, né? Então, sim, sim, quem não é trans não tem a noção de quanto isso pode afetar ela. Quanto psicologicamente, sim. quanto até mesmo, dependendo dos casos, até violência a pessoa recebe, sabe? Sim, sim. É muito bizarro pensar nisso e como ainda, apesar de mudanças importantes que têm acontecido no nosso meio, ainda tem coisas muito retrógradas que parece que estão empacadas e não se desenvolvem. Eu, particularmente, acredito que vocês também acreditem nisso, que enquanto a gente não tiver uma liderança, uma liderança nacional que apoie essa ideia, que ajude a alavancar essa ideia, não, não vão ter mudanças grandes, extremas, assim como a gente gostaria, né? E por falar em mudanças, Pedro, quanto tempo que o Põe na Roda já existe? Cara, fez 7 anos, você acredita? É muito tempo, né? Caraca, 7 anos. E nesses 7 anos, eu sei que muita gente conseguiu o velho sair do armário, pessoas conseguiram se entender. Como que é a relação sua com o seu público no Põe na Roda? Cara, isso que você falou é o que me mantém há tanto tempo fazendo isso, sabia? Porque toda vez que eu vejo esse tipo de feedback, eu me sinto muito bem, assim. Parece que me dá uma sensação de utilidade, eu fico feliz. E acho que é um privilégio, né? Assim, eu poder viver disso, sabe? Quando eu comecei o canal, eu jamais imaginei, sabe, que isso ia ser possível, assim. Acho que foi só no terceiro ou quarto ano de canal, acho que terceiro, que eu consegui dar esse passo, assim, né? E acho que eu vou continuar aí, né? Enquanto tiver notícia para dar no Deu na Semana, quando tiver letra nova surgindo para explicar. E aí a gente também luta muito contra os algoritmos, né? Que não ajudam a gente, só fica puxando a gente para trás, Cara, sabe? sabe o que acontece? Isso que é muito bizarro. Às vezes você faz um post para denunciar, sei lá, uma LGBTfobia, e aí a rede social, ou você chama um amigo carinhosamente de viado, de bicha, sei lá. E aí a rede social te pune porque o robô ali entende que você foi homofóbico. Aí você vê um Sim, monte de homofobia nas redes sociais, você denuncia, não fazem nada. E aí, assim, a gente, quando tá ou denunciando alguma coisa, fiz um post lá escrevendo o que o Siqueira Júnior falou, que foi absurdo. É, a rede social interpretou como se eu estivesse falando aquilo, sabe? Como se eu tivesse postado. Isso acontece muito, é bem difícil, na verdade, nas redes sociais, porque a gente, acho que principalmente pessoas trans, assim, né? Recebe muito comentário de ódio. Quando eu comecei a me relacionar com o Paulo, foi onde eu vi mais preconceito da comunidade LGBT. Porque, por conta de ser um homem trans, uma coisa que eu nunca tinha passado com qualquer outro namorado que eu tivesse, ou como gay cis, sabe? sim.
Sim. Eu imagino como deve ter chegado isso para você, porque inclusive chegaram pessoas a perguntar para mim coisas sobre você, o seu relacionamento com o Paulo. E eu fiquei tão em choque com isso, tipo, uma outra pessoa pergunta para um amigo, mas como que ele namora com um cara que é trans? Eu falei, gente, mas como assim? Namore, ponto. Não tem que perguntar. É isso. É muito É bizarro. isso. Aliás, eu nunca É. tinha te falado isso, mas já aconteceu já. E é muito bizarro essa história. Até acho que assim, Aproveitando que o Pedro falou sobre os algoritmos, você também já sentiu isso nas redes sociais, de um preconceito na plataforma do YouTube, do Instagram e tudo? Eu acho que se você fala abertamente temas ou coloca hashtag, você com certeza leva um boicote bonito, assim. E não deveria, né? Não deveria, jamais. Não deveria. Inclusive, o Pedro já conversou comigo falando de vídeos no YouTube que não pode falar, sei lá, não pode colocar umas hashtags que já é colocado para maiores de 18 anos, né? Até deu uma melhorada, mas nossa, assim, deu uma melhorada depois de brigar muito, de, sabe, ficar expondo em rede social. Porque, cara, chegava ao ponto de às vezes você colocar uma tag LGBT e ele achar que você tava postando alguma coisa de algum conteúdo ofensivo, sabe? Sabe a tag que trava muito os conteúdos? Hashtag travesti. Sim. Muito, Mentira! muito, mas é muito, não é pouco. É uma palavra, acho que para as pessoas é marginalizada, né? Totalmente, assim. Por isso que eu acho que tem muita mulher trans, assim, que faz questão de falar travesti, de professora travesti, advogada travesti, para tentar tirar um pouco esse estigma, sabe? Da mulher que só faz programa na esquina, que tem uma vida às margens da sociedade. E as plataformas, acho que reproduzem isso, né? Porque quem que cria esses filtros? Deve ser um monte de homem cis, hétero ali, programador, e eles têm os conceitos deles, né? E aí a gente tem que ficar pedindo para existir, né? Pedindo para ser respeitado, até as plataformas irem entendendo, né? E pegando o gancho também que, igual você falou, da questão da política, deles, que você não pode falar nada sobre. Cara, a gente tá falando nem a questão política, mas a questão de humanidade, sabe? A gente tem que se posicionar nesses momentos, porque, porra, vai deixar, igual um cara desse falou, né? Falou merda aí. Chamou de desgraça, né? Porra, comparou com a pedofilia, que coisa nada a ver, sabe? E criticou um vídeo maravilhoso das crianças lá do Burger King. Nossa, que vídeo lindo, que vídeo fofo, sabe? Aí você vai lá, critica e você é boicotado porque está criticando uma coisa que estava indo contra a nossa existência e apelando para ter violência contra nós, para matar a gente. Porra, uma travesti foi queimada agora há pouco, mano. Por um adolescente de 15 anos. A gente tem que falar sobre isso. Caralho. Aí depois não quer. Ah, desculpa, gente. Não, eu sei. É porque eu não consigo entender por que essa galera não se indigna com isso. Pois é. É revoltante, sabe? É questão de vida. Vida, respeito, bem-estar, tudo, dignidade. Não tem como a gente ficar revoltado. É engraçado que eles usam criança pra tentar sensibilizar e tal, mas eles não estão preocupados com as crianças LGBTs. E todo mundo que é LGBT e minimamente bem resolvido sabe que desde criança a gente sabe que a gente é diferente, sabe que conforme você vai crescendo, enfim, hormônios e nosso desejo é diferente, no caso das pessoas trans, a identidade, do que a sociedade mandou ali, de acordo com o que a gente nasceu, que eles acharam que a gente tinha que se comportar, enfim. Ninguém se preocupa com essas crianças, né, que estão completamente abandonadas, assim. Acho que só quem é LGBT sabe o que é se ser criança, sabe, ver, sei lá, seu tio fazer um comentário homofóbico quando vê um programa na TV, ou numa mesa, sabe, de almoço, e você sente que aquilo é pra você, sabe? Ele não sabe, mas, nossa, é horrível. Né? Não, eles estão falando. É muito... eles estão querendo fazer as crianças serem LGBT. Tornar as crianças. Não, mas, tipo assim, cara, a lógica não é essa. A lógica é todo tipo de gente, pessoas LGBTs ou não LGBTs, são bem-vindas. A lógica é essa, a gente abrir espaço para toda forma de diversidade. Aquela gama do espectro, sabe? E não falar, não, você vai virar LGBT. Não, é os pensamentos que eles ficam colocando, sabe? Eu passei minha vida inteira assistindo cis, hétero,
E não Exatamente. sou nem cis e nem hétero, Pois e é. aí? E sabe o que eu acho engraçado também? Eles Exato. falam que a gente quer sexualizar as crianças ou que a gente quer tornar as crianças gay ou trans. Cara, na verdade, quem sexualiza mais criança do que ninguém, quem fica forçando criança mais do que ninguém, são os héteros que ficam, tipo assim, vê um menino e fala assim, as namoradinhas, sabe? Que fica forçando, sei lá, tipo, de repente uma pessoa que nasceu do sexo biológico feminino, tipo, força a botar vestido, tipo, não quer, ou põe o menino no futebol e ele não quer jogar bola. A gente não tá forçando, a gente só quer deixar todas as crianças livres. Tipo, pode ser menino, a menina, Seja o que você quiser, pra cara. ser o É que isso. quiser. Deixa Não lá assim, não tem ó. nenhum pai ou Seja o que mãe você quiser. de criança trans que imagina, gente, não teria cabimento. Isso que forçou o filho e falou assim, ah, não, agora você vai ser menina. Não, nem daria certo isso, gente. Tipo, é tão ridículo, sabe? Uhum. Existe uma preocupação tão gigante com as crianças que é muito mais chocante crianças falando de amor num comercial do que uma criança que tem a sua máscara tirada pelo presidente da Sim, República no sim, meio de uma aglomeração. sim. Isso é muito mais chocante, gente. Nossa, é um Isso é muito absurdo, mais cara. chocante. Nossa, é absurdo atrás Nossa, de Exato. absurdo, exatamente cara. isso. Essa imagem me chocou também, assim, porque foi uma violência, né, acima de tudo. Tipo, ele nem perguntou nem nada, ele puxou a máscara para baixo. A gente sabe que criança é mais difícil tal do coronavírus agir de uma maneira grave, mas ela pode transmitir, sabe? Sabe se aquela criança vai transmitir pro vô, pra avó em casa? Dependendo, até mata a criança mesmo, gente. Sim, teve inclusive uma criança É, que morreu semana passada, aqui no Brasil, acho que Goiás, não sei. Sim, exatamente. Agora eu queria falar de um outro assunto com vocês, que é de suma importância também. Aqui todos nós já estamos na fase dos 30 anos, então o que Até a que... Tessica com essa cara de Não, eu tenho 16. 18. Não, é sério? Obrigada. Não, você não tem mais de 30. Você não Tenho. tem. Sério? gente, Eu tô essa chocado. Não tenho, para. Ei, Eu tô 18. chocado. Para com tá quase isso. 40. Gente, Não, eu que tá queria... louco? Não. Que isso? Pera lá. E eu queria saber de vocês, assim, eu estava conversando esses dias com meu marido e trocando uma ideia com ele falando sobre que lindo que a gente hoje pode ver um comercial como o do Burger King e ver que as crianças de hoje podem se entender melhor e entender que existe uma saída para quando você não se entende. Mas na época que a gente era criança, não existia isso. Qual foi a primeira pessoa, no caso de vocês, a primeira pessoa trans, Pedro, a primeira pessoa gay que você viu, que você falou, meu Deus, eu acho que me pareço com ela. Nossa, eu tava falando. Pode ir, que eu Nossa. lembrei Não, de um vai, negócio. vai, começa aí. Não, ontem eu tava falando que quando eu vi, né, tenho 30 anos, então na minha época não se falava sobre pessoas trans. Então eu não sabia que dava para ser uma mulher. Eu entendia que eu tinha nascido um menino e ficava assim, meu Deus, como eu queria ter nascido uma menina, ai meu Deus. E aí, porque não tinha representatividade nenhuma, até um dia que eu vi, há muitos anos atrás, uma entrevista da Kim Petras falando sobre ser uma mulher trans. Eu falei, dá para ser. Olha que louco. O quão Uhum. representatividade é importante. O Paulo não Isso sabia tinha que quantos realmente anos? ia a faculdade, né? Oi? Eu tava com 19 para 20 ali. Olha isso, se você descobriu que era possível ser uma pessoa trans com 19 para 20 anos. São 20 anos de uma pessoa. É muito bizarro isso, gente. E é uma angústia, né? Por exemplo, no nosso caso, acho que a Tiessa também deve ter sido assim. Você fica com aquela angústia, não sabe o que é aquilo. Você quer falar que você quer ser homem ou que você quer ser mulher, mas você vai achar que as pessoas vão te achar uma pessoa louca, sabe? Então você nem expressa isso. Aí eu fui ter contato sobre a transexualidade na faculdade, no final da faculdade, com 25 anos. Foi um amigo meu, eu conheci lá, ele falou, "Ô, você é trans?" Eu falei, o quê? Aí depois ele me explicou, eu fui buscar na internet, aí comecei a ver os vídeos dos Caiu a meninos. ficha, né? Aí caiu a ficha, cara. Falei, porra, me colocaram no psicólogo, não sei o quê. Aí eu, saindo do psicólogo, falei, pô, tem um triste, não tô errado, o psicólogo também tá falando um negócio nada a ver, sabe? Tipo,
foi cair mesmo, foi depois de anos. Olha a importância da representatividade. Se eu tivesse tido isso antes, cara, nossa, Teria eu se teria entendido muito evitado antes. tanta coisa psicológica, assim, sabe? Seria completamente Com diferente. A certeza. Tiessa sabe também, não? E você, Pedro? Comigo, de referência. Cara, eu lembro quando eu era criança que eu via show de calouros, tinha show das Transformistas, sei lá, parente falava assim: ah, os viados aí no Silvio Santos. Aí quando eu entendi que por gostar de menino e ser menino, né, quando, sei lá, você já tá ali mais adolescente, os hormônios já estão, né, você já tá manifestando desejo, você vê que os meninos olham pras meninas, você não vê a menor graça. No caso, eu olhava pros meninos, eu falei, nossa, mas eu sou viado, mas eu não sou aquilo que eu vejo no show de calouros. Nada contra, as transformistas eram maravilhosas, faziam shows incríveis, mas assim, eu não me via daquele jeito. Eu falava, gente, mas eu não sou isso. E aí, como eu não tinha referência do, do, do que era ser gay, você vai que a minha geração ainda ia quebrando a cabeça, sabe? Era uma coisa meio escondida ainda, você achava que você ia viver sua vida inteira no armário, que a família nunca ia poder saber, que você ia ter uma vida dupla, assim. Eu tive durante um tempo. Acho que eu fui me assumir de fato para todo mundo, assim, tipo, trabalho, amigos. Já deve ter uns 24, 25 anos. Até lá, só amigos próximos sabiam. Era meio que um mundinho secreto. Inclusive, fiquei muito surpreso que você vê que hoje em dia as crianças já estão se entendendo, sabe, desde cedo, porque tem representatividade. Tem personagem LGBT no desenho, na série, na novela. É, cara, se a pessoa não vê, ela não consegue se entender, assim, ela não consegue saber nem que é possível ela ser quem ela quer ser. Nossa, e olha que Sim. engraçado, você falou de vida dupla. Eu lembrei que no meu primeiro ano de faculdade foi quando eu estava me entendendo. E eu sou de uma cidade muito pequena, no interior de Goiás, então as pessoas são muito vida dupla, porque eu chegava em Uberlândia, eu podia ser quem eu era, quem eu sou, né? Então, aí quando voltava para minha cidade, nossa, era uma tristeza, assim, porque Mas no seu já não caso, podia mais. quando você ia para outra cidade, tipo, lá você agia, se vestia como uma mulher, aí você voltava pra sua e ficava, tipo, como um menino? Aham, eu lembro É direitinho, a primeira focado. vez que eu mandei fazer um vestido vermelho. Nossa, eu lembro. Nossa! Olha, até arrepiei. Mandei fazer um vestido vermelho que eu falei, Ah, não, eu vou usar esse vestido quando eu for para Uberlândia. Aí fui no final de semana, coloquei vestido, comprei um salto que era numa lojinha do lado da minha casa que eu não tinha dinheiro. Falei, não, pelo amor de Deus, divide aqui para mim, eu vou te pagando. A mulher era maravilhosa. Botei meu salto, falei, é isso, é você já se isso. entendia trans na época ou você não sabia direito? Não, eu não sabia. Eu sabia que, tipo assim, eu era. Mas assim, não conseguia dar nome. Sim. Eu sei que eu me sentia muito mais confortável nesse lugar. Só que o engraçado é que, por exemplo, o salto foi muito importante, mas hoje eu odeio salto. Hoje eu não sou de salto. Mas assim, pra mim, essa representatividade, que na época não se discutia sobre, né? Então, ai, era uma vida dupla. Era Cara, que babado. loucura. Muita gente que vive assim hoje, ainda. É muito louco. E por falar Ai, nessa deixa eu fase mandar de uns beijos você, pro Mauro Souza que tá aqui assistindo a gente. Ai, que olha que coisa legal! famosa. Aliás, Mauro, se você quiser participar dessa conversa, entra com a gente aqui, a gente dá um oi também, conta um pouquinho sobre você, faz parte também do nosso núcleo. E eu queria saber de vocês, como que foi... a gente primeiro tem um processo de primeiro se descobrir aqui dentro e aqui dentro. Depois, a gente tem um processo de externar isso, seja para os Uhum. amigos, seja e principalmente para a família. Eu acho que é o momento mais É. complicado pensar como eu vou fazer isso. Vou conversar de novo com a Ti. Como é que foi esse processo para você, Ti? Eu sempre fui uma pessoa que, por mais que fosse muito confuso na minha cabeça, eu nunca levei para esse lugar de ter que contar para minha família. Eu não encarava dessa forma. Eu encarava, eu estou sendo assim. Não teve um dia que eu cheguei e falei, então, galerinha, eu sou assim, assim. Não, eu fui vivendo. Só que quando você vai vivendo, você morando numa cidade conservadora, com pais conservadores, o negócio é complicado, porque assim,
Você vai querendo que a pessoa entende, a pessoa não entende, você vai brigando e brigando e brigando. Então, assim, eu vivi um pé de guerra muito grande. O engraçado é que, assim, o meu avô, que né, seria a pessoa que mais fosse contra, a primeira vez que eu botei um salto dentro de casa, que meu pai brigou comigo, ele virou e falou assim, deixa botar salto, deixa usar o que quiser. Maravilhoso. Incrível. Amei. Muito Aí legal, muito legal. o meu, eu tive sorte por eu já ter vários amigos LGBTs e todos não falaram nada, tipo, muito pelo contrário, me apoiaram muito, a minha família também. E é aquele negócio, né? A questão pessoal interna, ela é um pouco mais trabalhosa e tudo mais. E eu acho que também a questão da minha idade, desse mais velho, eu acho que ajudou um pouquinho, sabe? Acho que também se eu fosse um pouco mais... Mas até mesmo na época, tinha mais preconceito ainda, eu acho que seria um pouquinho mais complicado. Mas depois que você se descobre, depois que você vê todo esse processo, e depois que você fala, sei lá, para um membro da sua família, no meu caso foi minha mãe, e ela ficou de boa, e eu já sabia que ela ia ficar mais tranquila. Assim, daí pra frente, cara, o resto é resto, sabe? Aí você sai peitando assim, tranquilamente. Você, Pedro? Comigo, cara, eu lembro que na escola, acho que eu tava na 8ª série na época, eu devia ter uns 14 anos, quando eu contei pela primeira vez pra uma menina que eu era gay. Ela era muito minha amiga, só que olha que engraçado, contei no telefone ainda, olha, enfim, muito tempo. E ela me falou em seguida que ela achava que ela era lésbica, então, tipo, foi maravilhoso, porque assim, a gente tinha um segredo da classe e que a gente se sentia mais seguro, né, porque éramos dois ali. E ela, a gente até ficava, às vezes, tipo, tinha alguma festinha, tipo, tem que ficar com uma menina, tipo, vem aqui. Porque, né, eu não queria também, tipo, pelo menos a gente sabia que a gente tava seguro ali um com o outro. Depois, acho que eu fui, como eu tive o site das Spice Girls um pouco depois, aí era só amigo gay e amiga lésbica as fãs da minha alcina. E aí, cara, aí era só gay e lésbica na minha casa, e acho que minha mãe foi entendendo, né, meus irmãos. Eu acho que eu tive o privilégio de não ter uma família homofóbica, um baita privilégio, né, porque principalmente com o canal, eu vejo umas histórias assim que você recebe por inbox, sabe, de gente que foi expulso de casa, de gente que sei lá, às vezes não fala com o pai, com a mãe há anos só por conta disso. E aí foi isso, assim, aí com o tempo eu demorou um pouco, assim, pra faculdade eu lembro que eu tava no armário, era bem ruim. No trabalho também, até os 25 anos. E é horrível, né, porque você não cria intimidade com ninguém, porque você sabe que você tem que evitar determinados assuntos, então você fica sempre sendo aquela pessoa que meio superficial, sabe? Você não se conecta com ninguém. Nossa, é horrível, cara, é horrível. Nossa, viver no armário é muito ruim. Hoje em dia, tipo, sabe, ou desde que todo mundo sabe que eu sou gay, nossa, tudo melhora, né? Eu trabalho, convivência até com a família, com amigos, porque você é você, né? Não tem que esconder nada de ninguém. Não, mas tem que se sentir bem também, confortável, né? Porque às vezes a Assim, pessoa não, pode cada um tem sofrer seu momento, né? violência e tal, aí tem todo esse esquema, toda essa parte. Sim. Eu gostaria de falar para as pessoas aqui que estão nos assistindo. Pessoal, podem mandar perguntas que eu vou ler para eles aqui. Inclusive, já temos uma pergunta que é Gerald Silva. Pergunta para vocês o seguinte: vocês acreditam que a comunidade LGBTQIA+ é politizada? Politizada. Sabe que eu tava fazendo uma live com o deputado Fábio Félix, ele me perguntou, e eu acho que, assim, a gente tem bastante gente politizada, muito importante, e que, né, ativista, militante. A gente falou muito da Erika Hilton, por exemplo, que acho que é um grande... Cara, assim, acho que ela é um marco, sabe, para a história LGBT no Brasil, assim, sabe? Foi lindo quando ela foi eleita, né? Você via a imprensa falando a mulher que teve mais votada do Brasil. Cara, tiveram canais que nem falaram a mulher trans. Assim, você vê uma mudança gigantesca, né? Uhum. Eu acho que sobre ser politizado desde 2018, até para... Eu lembro de quando o Bolsonaro foi eleito, foi uma tristeza, assim, generalizada, porque quem é LGBT
conhecia aquele cara, já via ele há 15 anos, sei lá, no Super Pop falando absurdo sobre a gente, sabe, no CQC. Para a maior parte do Brasil era uma novidade, né? Então caíram naquele discurso. Mas eu acho que foi um divisor de águas ali, porque a gente teve que... Sabe aquela história da resistência, do ninguém solta a mão de ninguém? Eu acho que a comunidade LGBT se politizou mais desse avanço dessa onda conservadora, porque acho que a gente percebeu que assim, ó, não tá tudo ganho e a gente pode perder o pouco que a gente já ganhou. Então, assim, acho que até o Põe na Roda, sabe? Às vezes eu fico um pouco cansado, porque o canal ficou mais sério, fala mais de política, mas assim, não tem como não falar nesse momento. É necessário. Não tem como a gente... Adoraria, cara, fazer aqueles vídeos engraçados de piada e tal, mas tipo, parece que nem combina, sabe? Sei lá, acho que tudo tem seu tempo. Mas eu acho que a gente tá avançando bastante, assim. Eu fiquei muito surpreso nas eleições passadas, porque eu senti uma evolução de candidaturas LGBTs, mas, meu, nunca esperei tanto vereador LGBT, principalmente vereadores trans. Nossa, Nossa, assim, uns no 40. Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Teve lá a Linda Brasil, aqui a Erika Hilton, teve A a Malu Duda, que já estava. Duda Salabert. Ixi, Nossa, teve várias. Nossa, teve isso é várias, muito várias. bom, né? Foi A gente maravilhoso. ocupar esses espaços de poder. Mas tem que ter Tissa? mais. Não, concordo com tudo que o Pedro falou. Tanto Em o resumo. Brasil, na forma geral, tá mais politizada, né? Mais ainda as pessoas LGBTs, porque elas sofrem, né? Elas estão sofrendo Sim. pelas consequências desse novo desgoverno. Enfim, aí precisa se proteger, né? De alguma forma. Ou seja, Sim. pegar Vocês essa acreditam? informação. É meio complicado a gente pensar que a gente vá ter um dia um país um país onde todo mundo se viva feliz, contente, respeitando um ao outro. Eu acho que é utópico pensar dessa forma. Mas vocês acreditam que possa ter uma mudança significativa ao ponto de que vai chegar um momento que ninguém vai perguntar assim para você, Tiessa, você já fez cirurgia? Ou Paulo, você já fez cirurgia? Querendo saber desses detalhes que não são necessários para ninguém que precisa saber desse assunto. Cara, tomando como referência anos atrás e o que o Brasil era anos atrás e o que é hoje, eu acho que mudou bastante coisa. Eu acredito sim que mais na frente vai chegar esse momento que ninguém vai perguntar essas coisas, ou vai diminuir bastante, sabe? Eu acredito muito nisso. Apesar do que está acontecendo, eu acredito muito nisso. É bem isso, apesar do Bolsonaro, a gente tá evoluindo. Eu acho que talvez a gente estivesse evoluindo mais rápido, né? Mas porque a ascensão dele fez com que quem pensa como ele se achasse no direito de colocar para fora, né? Seus preconceitos e tal. Mas eu acho que a gente não tem como negar que a gente evoluiu muito, né? Que nem a gente falou do direito à retificação no cartório, criminalização da LGBTfobia, que ainda na prática é muito difícil, né? Mas acho que a gente tá evoluindo. Sim. E é muito engraçado que muita gente fala pra mim assim, nossa, por que você só fala sobre isso? Você fala muito sobre isso. É que eu acho que a gente tem que falar para chegar no momento que não precisa falar mais. E esse não é o momento. Esse ainda não é o momento. A gente está abrindo para esse momento. Sim. Tenho mais perguntas para vocês aqui. Inclusive, eu achei muito interessante aqui, ó, do Marcos Renato. Vocês acham que ainda é forte demais a reprodução homofóbica no meio LGBTQIA+, como por exemplo, ele citou aqui, falando sobre as afeminadas, enfim. O que vocês acham sobre o universo LGBTQIA+. Não só homofóbico, mas transfóbico. Acho que assim, os preconceitos que a sociedade tem, a gente está dentro da sociedade, né? Então a gente também tem. Eu provavelmente já fui transfóbico em momentos da minha vida, sabe? Que hoje eu não sou, porque... quer dizer, Mas eventualmente contato, se eu for assim, não tem problema de me desculpar, mas assim, vai ser sem querer. Mas porque me desconstruí, fui atrás de aprender, de conhecer pessoas, de saber de outras vivências. Mas tem muito, né, no meio LGBT, não só preconceito com gays, principalmente os afeminados, né, que vem da misoginia da sociedade, mas racismo, gordofobia. Acho que todos os preconceitos que tem na sociedade a gente reproduz, né? E é bem triste isso. Na verdade, assim,
é meio bizarro, né? Porque você pensa, são pessoas que querem tolerância sendo intolerantes, né? Uhum. Eu acho assim que tá, tem, é, deu uma melhorada, mas tem a questão também. A gente não falava sobre isso. A gente não falava sobre gordofobia, a gente não falava sobre transfobia, a gente não falava Racismo. racismo, enfim. Agora que a gente está falando mais, está aparecendo mais também. Ou seja, a gente já fazia, só que era visto como natural. Agora, a gente falando, já, a galera já meio que vai batendo, sabe? Vai dando a resposta e tudo mais. Mas assim, eu acho que melhorou, melhorou um bocadinho, sabe? Até mesmo porque antigamente entrava nos aplicativos, era só hate, era só hate, era só hate. Hoje já melhorou bastante, já tá bem diferente, assim. Tem muito ainda. Hate, mas melhorou. Inclusive, eu desfiz uma amizade com um ex-amigo meu, né? Que ele é gay, ele tinha um namorado. E aí, uma vez ele veio para São Paulo, trouxe o namorado dele, e o namorado dele ficou, assim, foi muito absurdo. Dentro da minha casa, me tratando no masculino, e essa pessoa que era o meu amigo, assim, não fez nada. E eu ficava assim, tipo assim, sabe? Quando você não consegue processar essa informação, Cara, então, que absurdo. Cara, é muito louco, é muito absurdo. Tem mais perguntas para vocês aqui. É, aqui. Ah, essa é muito boa. A M. Doneri. É possível ter Ótima pergunta. uma conciliação entre a religião e a homossexualidade ou transexualidade? Vocês três, vocês têm alguma religião, seguem alguma coisa ou já tiveram? Eu gosto muito da filosofia, não da religião budista, assim. Que muita coisa é relativa, enfim. Tem essas coisas. Mas, no geral, não tem religião, não. Mas é possível conciliar? É possível conciliar. Só que a pessoa tem que entender que várias coisas das religiões foram feitas em épocas passadas, que muita coisa era feito para aquele povo daquela época, para eles não fazerem tais coisas. Enfim, tem vários pontos aí. Então, a pessoa tendo essa consciência, eu acho que dá para conciliar, dá para você, já que religião é amor, toda religião é amor, então aí é só fazer o amor, sabe? Eu sou de eu não família católica, consigo, eu não mas... consigo acreditar que um Deus que é amor não possa amar todo mundo, sabe? Não E a consigo, gente não sabe consigo. que, assim, se tem um Deus, tipo, se as outras pessoas são criação dele, você também é, então, assim, É, não, né? Aí é um É tipo trabalho. assim, Deus criou os héteros, aí o diabo criou os LGBT. Se bem que tem gente que acredita nisso, né? Mas, gente, mas sabe por que esse negócio de diabo e Deus e bem e mal? É porque se não existisse o mal ou alguma coisa a se combater, qual seria a importância do bem? Importância teria. Mas o problema é que colocaram a gente desse lado, né? Se você resolvesse seus próprios problemas, você precisaria. Uma pergunta. Se tudo fosse do bem, você resolvesse todos os seus problemas, será que você precisaria de religião Isso aí. para combater alguma coisa? Não precisaria. Tá tudo certo na sua vida, É. você precisa de religião? Inclusive, os Isso aí. países que têm índice de, né, mais pessoas religiosas são os países mais pobres e com mais desigualdade social. Isso é bem curioso, né? Nos países que as pessoas têm uma qualidade de vida maior, assim, sabe? Que tem menos desigualdade, menos violência. Esses países tendem a ter mais pessoas ou agnósticas ou ateu, ou... Porque, cara, se a pessoa já tá fazendo o bem, assim, acho que vale muito mais do que você seguir um livro de regras, sabe? É bem limitado. Limita também, né? Acho que tem uma limitação. Mas eu acho que, assim, as pessoas que são homofóbicas usando religião, na verdade, elas... Não é nem que ela é evangélica, ela é católica, porque se quiser seguir o que Jesus prega, não seria homofóbico. A pessoa usa a religião como escudo para ser homofóbica. Ela precisa de uma desculpa para ser homofóbica. Então, ela usa a religião para isso. Porque tem um monte de evangélico que não tem problema com LGBT, tem, sabe, católico, tem igreja inclusiva, tem a ICM lá, que tem a pastora trans lá, Alexa. Meu, você vai no culto, tem trans, tem drag, tem gay, tem casal gay com filho.
E, cara, é a coisa mais linda, assim, sabe? Ali você vê o que que é um amor, o que que é, sabe? A galera que quer usar a religião pra se conectar a uma coisa boa, sei lá, uma energia do bem, fazer o bem. Uhum. Sim. Tem uma outra pergunta para vocês aqui, é do Harley. É uma pergunta muito interessante para vocês três que são influenciadores, enfim, vocês têm um público. Em algum momento vocês pensaram em desistir de tudo por causa do preconceito? Não, jamais. Nossa, eu sou muito guerreiro, assim. Eu bato o pé, cara. Eu não deixo os outros digitar o que eu sou. Eu não deixo mesmo, Eu acho que sabe? quando eu me descobri gay, assim, eu pensei, assim, quando eu era adolescente, sabe? Em desistir de tudo, porque eu tinha uma ideia de que minha vida ia ser uma vida infeliz, porque pensava que eu ia ter que me esconder de todo mundo, ia ter que, sei lá, ter uma vida dupla para minha família. Cheguei a pensar, assim, até que eu ia ter que casar com uma mulher, mas ter, sei lá, sabe, casos escondidos com homens, que era uma coisa muito mais comum até antigamente. Aí sim, mas felizmente fui crescendo e vi que não era isso. Nossa, eu também sou bem teimosa, assim, quando eu quero um negócio, acabou. Eu só tive muito medo antes de começar a tomar hormônio, que, né, minha cabeça ainda estava muito confusa, ainda não entendia muito, e eu ficava pensando por conta da sociedade. Mas depois falei, ah, meu amor, eu sou eu e é isso aí. Sim. Nossa senhora. Ninguém dita quem você é, não, gente. É. Oxe. Ó, tem várias pessoas mandando mensagem aqui e é nítido o quanto essas pessoas gostam de vocês e hoje têm vocês como referência, inclusive pessoas trans, pessoas gays, mandando mensagem aqui e falando da importância que vocês têm para elas. E uma das pessoas, ô Ti, que possivelmente seja uma das suas seguidoras, estava falando sobre que te conheceu quando você falou num vídeo seu, se eu não me engano, que você era uma privilegiada por ser por conta dos hormônios que você tinha acesso a isso e tal. Paulo e Tiesa, para vocês, hoje o sistema de saúde é pelo menos satisfatório nessa questão? Cara, Não? Eu pode acho falar, que Tia, não. pode. Eu acho que Eu, não, porque assim, se a gente for falar de recortes sociais, nem todo mundo tem acesso. Primeiro, que nem todo mundo tem acesso ao sistema de saúde público. Segundo, nem todo médico está preparado para atender a população trans. Então, ainda precisa discutir muito, principalmente no âmbito público. nossa, falo tudo disso. A gente tem privilégio, a gente pode pegar a parte particular, né? Aí a gente faz da forma mais rápida ali, mas quem não tem acesso, igual ela falou, os recortes, Mas tem alguns tem lugares, não gente tem? Que que tem ambulatório trans, tem, assim, mas nem mas é é, Tem. raro. não, mas às vezes falta médico, às vezes falta até a cidade onde as pessoas estão. Tem várias coisas, tem os atendimentos. Muitas das vezes tem muita gente reclamando que mesmo lá no SUS chamavam a pessoa pelo nome de registro. E não tava nem aí porque tava lá na carteirinha, tava no RG. Não pode chamar pelo social, não. Que protocolo é esse? Pô, o pessoal fica muito atrelado ao protocolo. O brasileiro tem uns 30 protocolos que eu nunca vi. Meu Deus. Na minha cidade, assim, eu sempre fui muito preocupada com saúde, porque eu sou bióloga, então eu entendia os riscos e tinha o privilégio de ter plano de saúde. Então eu lembro que quando eu estava entendendo que eu queria tomar hormônio, assim, eu já estava na faculdade, eu falei, tá, eu preciso procurar um endocrinologista. E aí eu achei uma endócrino que já tinha me atendido antes, porque eu tenho um problema na hipófise, que é uma glândula que fica abaixo do cérebro, que é responsável por todos os seus hormônios. Então, como ela não funcionava na minha infância, eu não tive produção de GH, então não crescia. E ela que fez o meu atendimento para que eu tomasse GH. E aí, quando eu cheguei no consultório dela para falando, olha, quero tomar hormônios femininos, sou uma garota, a mulher ficou em choque. A mulher ficou em choque, ela não soube lidar.
E aí, assim, na minha cidade não tinha. Aí eu achei um ambulatório que era na cidade vizinha. E aí a gente precisa falar. Tem gente que não tem o acesso de poder gastar dinheiro para ir numa cidade vizinha, para poder comprar hormônio, que eu acho caríssimo. Então, assim, a gente precisava muito abrir essa discussão no sistema de saúde público, porque, né, Até nas saúde trans faculdades, né? Sim, importa. Nossa, sim. faculdades de medicina, cara, assim, tinham que... É um absurdo, né? Você só pode ser médico de hétero cisgênero. Eles não estudam as questões LGBTs de saúde. Tem questões específicas, sabe? Sim. De cada letra, inclusive. Não só das nossas questões trans, mas as questões gay cis, por exemplo, da questão do PrEP? da PrEP, não, PrEP todo mundo, mas também a questão retal, né? Tipo, Ah, sim, total. Eu fiz um vídeo ISTs e sobre... tal. Ai, gente, o Thiago Gente, Bravanel tá aqui. Gente, quanta gente é famosa, né? super Então, Mauro necessário. Souza. E galera Olha, falando que os médicos não tratavam eles da forma, tipo, digna, sabe? Aí, cara, aí tem o Doutor Maravilha, tem o Vini Lacerda, tem vários médicos aí que estão se juntando e que atendem super bem. Tipo assim, eles não te julgam, Ai, gente, é saca? maravilhoso. Eles não julgam você. Fiz exame de anoscopia com o Vinícius. Foi um Gente, pouco traumatizante. e uma mas galera é indo lá e a importante. galera saindo feliz, tipo assim, agradecendo o Pedro pelo vídeo, sabe? Cara, cara, ele falou que assim, tem uma fila de gay cis que marcou consulta porque não sabia que, do mesma maneira que, sei lá, uma mulher cis que vai no ginecologista e porque, né, ela usa a vagina, que é um órgão interno que, sei lá, sabe, tem questões muito particulares. Cara, se você usa seu ânus para uma relação anal receptiva, você precisa ter cuidados, assim, sabe, de, sei lá, uma vez por ano, ver como é que tá, ver se tá tudo bem. Anuais. E ninguém ensina a gente nada disso, sabe? E aí o Vini falou que bastante gente ali agendou consulta e tal, e Aí, enfim. aí os médicos héteros cis, né, falando que não pode. Por que vocês fazem Nossa, cara, você já esse se tipo de sentiu... sexo? Pô, Já sentiu mal no médico? Eu já, caramba. muito, assim, de ir em algum médico, sei lá, era um velho lá, heterossexual, bem tiozão, assim, e aí você se sente meio constrangido, assim, sabe? Você não quer falar, você precisaria falar pro seu médico de intimidades e você não quer falar porque é um cara que não vai ter o menor acolhimento, né? Uhum. E a questão IST também, gente. Ai, dá um nervo, porque o Pedro fez um vídeo maravilhoso sobre ISTs e aí a rede lá bloqueando os algoritmos falando que Teve não problema com o dava. YouTube também. Cara, Cara, eu é fiz totalmente Não, educativo, tem vídeo sabe? educativo, assim, sabe? Que você tá. Eu tô com um médico no vídeo, a gente tá falando sobre. Qual que foi esse? Acho que é ISTs que são transmitidas por sexo oral. Cara, é um vídeo muito importante, porque muita gente faz sexo oral sem preservativo. E assim, não tô nem falando, tipo, faça com preservativo. É o seguinte, se previna, faça teste, porque se tiver algum problema, você vai poder resolver. Esse é um vídeo que não é monetizado pelo YouTube, porque eles consideraram apelo sexual, tipo, como se fosse, sei lá, um vídeo pornô, sabe? Então, só maior de 18 vai ter acesso e ele não vai ser recomendado nas buscas. Sendo que, cara, olha, era um vídeo que era pra adolescente ver, sabe? Você vai fingir que adolescente não Não faz faz sexo. sexo. Ué. Poxa. E aí, sabe, E por isso muita também coisa. colocar essas questões LGBTs, saúde LGBTs, nas faculdades de medicina, gente. Pelo amor de Deus. Não, a medicina, da enfermagem, da galera de saúde toda, né? Por favor. sim, sim. Pelo menos se colocar, já fizer isso, em 8 anos a gente já sabe que vão ter profissionais preparados para isso e já é pelo menos um passo a ser dado, né? Vários passos, né? Tem mais, São vários. sim. Tem mais perguntas para vocês aqui. E uma pergunta que é muito importante. Só fazer uma pequena introdução antes de fazer essa pergunta para vocês. Existe um termo que não é um termo 100% legal, mas que é o termo passabilidade, que o Pedro, perdão, o Paulo e a Tiessa conhecem bem. Que, para quem não sabe, a passabilidade é quando a pessoa trans se parece... Eu acho que é melhor vocês explicarem. Ti, explica o que é passabilidade. Passabilidade é quando, por exemplo, uma mulher trans, ela é lida na sociedade como uma mulher cisgênero. Então, inclusive, falando sobre saúde, eu preciso contar uma coisa que por conta do meu problema na hipófise, que não libera os hormônios, eu não tive testosterona no meu organismo.
E aí, quando eu fui fazer, lembra que eu falei do GH, que eu precisei tomar o hormônio do GH? Essa mesma endócrino queria me dar testosterona, porque eu não tinha testosterona, e eu lembro que eu fugi na época, porque eu pensei, imagina, eu desse tamanhozinho com barba vai ficar horrível. Só que não era isso, na verdade, né? Porque eu não me identificava de forma nenhuma. Aí, anos depois, hoje, a minha médica que me acompanha há muitos anos, ela vai publicar o caso do quão é perigoso você ministrar hormônios em crianças, porque você não sabe a identidade dessa pessoa. Porque, por exemplo, se lá atrás ela tivesse administrado testosterona no meu organismo, eu não teria passabilidade hoje, eu sofreria muito mais, entendeu? Uhum. Por isso Entende o que, lugar que eu quero chegar? por isso que eles, para crianças, eles entram com bloqueadores, né? Até certa idade na adolescência. A partir de 16, com autorização dos pais, que você É, pode ver a questão da hormonização, sim. Porque muita gente fala que não, tem Sim. que dar hormônio não vai dar hormônio para criança, mas já não dá hormônio para criança, é gente. que o povo não São só entende, o povo. bloqueadores. É tipo Bloqueadores de assim, Não, e hormônio. gente, você bloqueador é a partir pausa de a 12 anos. produção. Você pausa a É. produção. E é É 12 anos, isso. gente, não é criança, não é? Não vai para uma É criança de 3 anos da pré-adolescente. bloqueador, até porque criança nem produz hormônio, começa a produzir E, na pré-adolescência. e essa pausa é para você dar tempo da criança se entender. Se chegar lá Uhum, na frente, a criança falou: não, não é isso. É só tirar o bloqueador, vai voltar tudo acontecer ali. E se exato. não, você vai assim, ajudar tanto essa criança, porque ela entra nessa questão da passabilidade que a sociedade, né, quanto mais passável você é, mais a sociedade te aceita, isso é horrível. Então, assim, você vai evitar que essa criança sofra muito mais no futuro. Total. Sim, sim. Exatamente. E aí, a pergunta aqui, Tiesa, o termo passabilidade trans pode ser usado em outros conceitos da comunidade LGBT? Com certeza, né? Com certeza. Aí eu acho que o Pedro pode falar sobre Então, passabilidade você sabe que até hoje, quando heteronormativa. se eu vou falar essa palavra, eu tenho um pouco de medo, porque eu não sei se é errado ou se é feio, sabe? Porque, em tese, não deveria existir, né? Essa coisa de passabilidade. Até porque, o Paulo dá esse exemplo, eu acho maravilhoso. Existem mulheres cis que, às vezes, de repente, têm menos passabilidade que uma mulher trans. Que é um exemplo, eu vou falar aqui de uma famosa que eu acho maravilhosa, eu acho ela linda. Mas, assim, se a Cláudia Raia falasse, ah, eu sou uma mulher trans, eu falo, não, realmente sim, tipo, por quê? Porque ela tem traços, tipo, ela é maior do que a maior parte das mulheres, sabe? Tem uma estrutura óssea diferente da maior parte das mulheres, tipo, tem As mulheres cis. homens cis que também podem ter, sei lá, Quadris e tudo mais. ter traços mais Femininos. femininos. Então, na verdade, não deveria ter isso, né? Só as pessoas trans que têm a obrigação de corresponder ao padrão de masculino e feminino, né? 100%. Porque Uhum. pessoas cis tem um monte que não corresponde a esses padrões e ninguém fica questionando, né? Tipo assim, o termo passabilidade é um nome, né? Mas pode falar passabilidade? Então, tipo assim, se é errado ou não, eu já não sei, mas é um nome pra gente referir a algo que a gente tá discutindo, por exemplo, agora. Igual a Tia falou, tipo, você passa na rua e a pessoa nem se dá conta que você é trans. Essa é a passabilidade. De certa forma, isso, quando as pessoas trans buscam ter essa possibilidade, se aproximar ao máximo de uma pessoa cis, o que ela está buscando também é estar protegida da violência. É um desses quesitos. Passar desapercebido, né? Para você não receber ofensa, para você não ser motivo de chacota, para você até não morrer, né, gente? Você não apanhar nem nada. Então, é por isso que as pessoas trans, muitas delas buscam essa possibilidade, por causa disso. Mas se não existisse tanto esse preconceito, se não existisse toda essa resistência, não teria essa necessidade toda, sabe? Cada um se expressaria da forma que bem entender e todo mundo fica legal. Então, eu acho que mais pra frente a gente vai ver muita coisa sobre as questões, não só trans, né, transgêneros, tipo, não binários e tudo mais, que cada um vai se expressar muito diferente do padrão que a gente tem hoje, sabe?
roupas diferentes, maquiagem diferentes, cabelos diferentes, hormônio ou não diferente, cirurgia diferente, 3 peitos, 4 bunda. Vai da forma que ela bem entender, sabe? Tipo, da forma que ela se sentir melhor ali. Ti, a Oi. pergunta. Inclusive, te faço essa pergunta. Você se incomoda com esse termo passabilidade? Eu acho, assim, que a gente precisa discutir isso para que caia por terra. Porque, assim, o que que é parecer mulher? O que que, assim, eu sei que a sociedade tem os padrões, mas é isso, não deveria ter, sabe? Não sei, Sim. eu penso isso, que não deveria, porque muita gente sofre por conta disso. Uhum. Acho que deve rolar até de Sim. pessoas trans, de repente, fazerem, às vezes, ela faz uma cirurgia, faz um negócio que, de repente, nem era uma vontade dela, mas é tanto uma Só pra imposição, sabe, da assumir. sociedade, ó, se você quer ser mulher, você tem que ser desse jeito. Você Sim. quer ser homem, você Sim. tem que, sei lá, ter barba, você tem Sim. que, você não pode ter seio. Que aí nem dá pra saber, né? O que é a vontade da pessoa, o que é o que a sociedade impôs e a gente... Pra se aproximar disso. A gente não, vocês, né? Eu sou cis, mas... me Não, na forma solidarizo. LGBT geral, assim, né? Quem sabe um dia esse termo Sim. passa, assim, e todo mundo fica diferente, todo mundo legal. Sim. Olha, tem várias perguntas aqui da caixinha que eu poderia fazer para vocês, mas já estamos há 1 hora conversando e com vocês eu poderia passar a noite inteira conversando. Mas Isso é maravilhoso. pode marcar Depois da nós Vavá, 4 vamos. juntinhos. Depois Ai, da gente, Vavá, depois da vamos. vacina, por favor, Tiecita, vem pra cá. Não, traz... por favor. Ai, vai ser incrível, eu quero muito te encontrar. Ai, vamos fazer um Me festão. chama que eu vou. Ô, Tiesa, vamos fazer uma festa gigantesca Vamos. trans, assim, com temática Ai, trans, vamos, que assim. delícia, vamos. Ai, nossa, ia ser Nossa maravilhoso, Senhora. assim, nossa. Olha, chega a subir um calor, vamos. Oxi. Aí põe a barraquinha gamers, aí põe a barraquinha dos homens trans que fazem esporte, põe a barraquinha do não sei o que, sabe? Igual aquela dos quadrinhos, como é que chama? Como é que é? Comic Con? Parece assim, só Vamos, gigantesco. vamos, Aí tem a por boate no favor. fundo, assim, todo mundo dançando. Nossa, isso é Meu muito legal. Deus, vamos, Isso que é eu quero muito tirar foda. minha roupa e ficar louca. Nossa, lá. Aliás, já tem um monte de gente se convidando aqui, ó, nos comentários aqui, querendo participar também dessa festa. Gente, já organiza aí, ó. Quem organiza os negócios já pode ir pensando aí, porque vai ser. Nossa, vai ser um louco, vai ser muito doido. Nossa, vai ser muito legal. Vamos bom. fazer mesmo? Vamos botar Bora, isso como bora. meta? Eu quero muito, Vamos, muito, muito, vamos. muito, muito. Vamos. Aí vai Amo, todo mundo do vai Brasil ser ver. maravilhoso. A parada, eu tava Isso. falando com o Fábio Félix, a parada do ano que vem eu acho que vai ser uma catarse, assim, né? Porque são 2 anos sem parada, a gente não pode sair de casa, não encontra nossos amigos. Acho que vai ser uma coisa. E se duvidar, ainda tomara, a gente ainda vai estar comemorando o impeachment do Bolsonaro. Imagina que. Ai, Nossa, que sonho. amém. Se Deus quiser. Não, depois dessa vacina, gente, ninguém mais me vê em casa. Ninguém mais me vê em casa. Se quiser me procurar, vai pra balada me procurar. Exatamente. Até eu que não saía de casa. Arrastando Eu o não chão vou tá, não. feliz lá. Bêbado. Só volto pra casa. Que delícia! amassada. Ai, gente. Que delícia! Gente, obrigado muito. Só tenho a agradecer a vocês Tiesa, muito obrigado por se disponibilizar, bater esse papo com a gente. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, gente. Pedro, Você- você sabe que você mora no meu coração, são 10 anos aqui, ó. Você que mora no meu, Sério? cara. Nossa, você sabe, enfim, você sabe. Sério, muita coisa foda, assim, o Felipe já ajudou, cara, vocês não tem noção, assim, muito põe na roda, assim, nossa, muitas vezes, assim. Me salvou, literalmente, assim, de fases que tava bem difícil, assim, pra mim, de, enfim, coisas que aconteceram no canal e ele, nossa, sempre, foi uma pessoa que sempre me incentivou, ajudou em tudo que pôde, sério, isso é muito importante pra mim. Ah, seu lindo. Que lindo. Ó, Vamos nos ver. Eu tô falando sério. Vamos. sim, temos que estar nós 4 juntos. Depois da vacina a gente vai se ver, por favor. Sim. Eu já tomei, agora falta vocês aí. Ai, que inveja! Eu vou tomar depois de amanhã. Mas... Ai, Paulo também tomou já Olha, primeiro, porque é policial, né? E aí, eu tô doido pra tomar, mas, né, esperando. já, né? Você já tá. Já era Tá pra na ter tomado, idade né? já, mas, calma, mas o calma. Bolsonaro Falta não quis comprar as pouco, vacinas gente, pra falta comprar pouco. Falta pouco, a gente vai chegar lá. Esse ano já.
Isso aí. Beijo. Um beijo pra vocês, Beijo, gente. obrigada, Amo gente. vocês de verdade. Obrigadaço. Beijo. Beijo. Feliz dia do Beijo. orgulho. Gente, Feliz!